Olá a todos, estamos a celebrar 8 anos de CDI, 8 anos de inclusão e inovação social e digital e connosco temos só os fundadores do CDI Portugal, Guilherme Claros Pereira, Luísa Campos Lopes e Pedro Norton de Matos. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo e começo desde já por colocar-vos a primeira pergunta desta forma. Afinal, o que é que vos deu na cabeça para fundarem o CDI Portugal? Não sei, se calhar, se permite, me sinto um bocadinho mais responsável, se calhar começar. Mas desde já, enfim, dizer que estes 8 anos parecem 8 meses, isto tem andado tudo a uma velocidade, o que é muito bom, o que é bom sinal, que realmente tem corrido muito bem esta iniciativa. E então começaria dizendo que o projeto nasce, não me recordo ao mês, mas em 2012, numa conferência de inovação social, que uma ONG especializada, enfim, no fundraising, exatamente para organizações sociais, que era da Madalena Cunha e da Pedro, relembras-te da Rebelo de Andrade? Bom, duas senhoras. Não era? Não me recordo, Luísa, não. Mas sei que ela era a Rebelo de Andrade e a Madalena Cunha, e que organiza uma conferência sobre inovação social na Fundação Oriente. E o convidado principal, a estrela desta conferência, era o Rodrigo Baggio, o homem que, no fundo, que está na Gênesis, o fundador do CDI mesmo, que é brasileiro, o homem é brasileiro, é os Centros de Inclusão Digital. E o Rodrigo é realmente um personagem fantástico, realmente foi a estrela daquela conferência. Já na altura era considerado um dos mais importantes inovadores sociais, não só do Brasil, mas eu diria que à escala internacional. O Rodrigo já era reconhecido pela Fundação Ashoka, nomeadamente. E então o Rodrigo, como sempre, faz uma intervenção espetacular, porque ele comunica realmente muito bem, e pôs aquela plateia toda ao rubro, e sobretudo duas organizações, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que mal acabou, desceram lá o auditório para ir ter com o Rodrigo, e eu também me juntei, porque eu não tinha visto ainda o Rodrigo. Sou amigo e era amigo já na altura do Rodrigo, por causa de um outro projeto, realmente muito parecido com o que o Rodrigo tinha lançado no Brasil. Ele lançava estes centros de inclusão digital, combater a iliteracia nas tecnologias da informação, para gente pobre, para comunidades pobres, e já levava 500 unidades implementadas por o Brasil fora, e eu fazia a mesma coisa, mas para crianças e jovens ricos, através de uma franchise, que era a Future Kids. E, portanto, tivemos sempre uma excelente relação, porque eu fui visitá-lo antes de lançar aqui a atividade dos centros de informática Future Kids. E quando vamos a descer, subimos todos para o palco para dar um abraço ao Rodrigo, e quando as duas senhoras que representavam as duas instituições, que me conhecem também muito bem, disseram: temos aqui a vida facilitada. Nós não sabíamos, Rodrigo, como é que havíamos de o abordar, mas então aqui com o Guilherme é tudo mais fácil, e nós queremos conversar consigo, porque queremos fazer o que o senhor fez no Brasil, fazer aqui em Portugal. E nós juntávamos Cruz Vermelha Portuguesa e Santa Casa Misericórdia, e íamos fazer aí 2 pilotos, um em Lisboa, que ficaria para a Santa Casa da Misericórdia, e outro em Setúbal, exatamente, Setúbal, que ficaria para a Cruz Vermelha Portuguesa. E pronto, e ficámos todos muito contentes e conversámos mais um bocadinho, e passado uma semana reuni com as duas organizações, e depois, à boa maneira portuguesa, fala-se, mas não saía ali nada de concreto. E depois passou mais outras semanas, e passou mais um mês, e mais 2, e o Rodrigo telefona-me um dia: então, as tuas amigas, as senhoras, vamos, não vamos, avançamos? E eu disse: olha, Rodrigo, vamos avançar, mas desde já, olha, comigo, entre aspas, digamos, com a Fundação EDP, onde eu na altura era, digamos, o responsável pela inovação social, enfim, toda a área social. E assim foi, avançámos. E então aqui depois é que começa
a história e aparecerem aqui a Luísa e o Pedro connosco, porque estes projetos precisam ser de gente muito boa, não é? E eu conheço o Pedro há quê? A gente tem uma vergonha de dizer, mas se calhar há quase 60 anos, há muito, muito tempo. Já, são tão novos. Sem vergonhas. O Pedro tem um percurso fantástico também de empreendedorismo, de fazer coisas, e com uma experiência enorme na área das TIC, muito mais do que eu, como é evidente. E o Pedro abraçou logo este projeto. Vamos embora, vamos avançar. Mas precisamos, e como sempre, temos que ter aqui um bom diretor aqui, porque eu dizia ao Pedro, tenho muito para fazer, tu também, nós não vamos ser nós a lançar este projeto, e precisamos de um homem, de uma mulher, enfim, que agarre este desafio. E então é aqui que aparece a Luísa, na altura sócia também, não é? Suponho, Luísa. Não era sócia, era diretora na Egon Zehnder, exatamente. Diretora da Egon Zehnder. E para quem não sabe, isto era esta casa da Egon Zehnder, enfim, é uma referência na procura de talentos e de gente boa para trabalhar. E foi aí que aparece a Luísa. Força, Luísa, já agora? Aparece exatamente em abril de 2013, foi uma coisa que me marcou. Foi abril de 2013. A associação depois veio a ser constituída só em 2013. Em maio. Oficialmente sim, mas o João começa a funcionar em maio de 2013. Aliás, o João, se bem se recorda, Guilherme, o João começa a funcionar no dia em que foi entrevistado, à tarde já foi. Exatamente. Mas contar um bocadinho o pormenor de que dentro da Egon Zehnder, exatamente quando o Guilherme ligou, eu já conhecia o Guilherme de outras andanças e de o saber da Fundação EDP por causa da Junior Achievement também, com a qual eu estava e continuo envolvida também, porque depois quando me meto nas coisas também não me largam, não saio. E o Guilherme diz ao Luísa que estamos a precisar da sua ajuda, estamos com isto assim, explica-me um bocadinho o que é isto que vamos ter temos que arranjar um diretor, isto é muito urgente, isto anda aqui a empatar há um monte de tempo, mas olha que isto vai ter que ser uma coisa muito urgente. E depois é assim, como é que acha que a Egon Zehnder vai querer, enfim, colaborar nisto? E a Luísa de repente atravessou-se e disse, vai querer colaborar convosco para o bono, vamos encontrar-vos, diga-me o que é que precisa concretamente e eu vou à procura. E atravessei-me completamente perante os partners e foi para a terceira vez que eu me atravessei junto deste tipo de ONGs e coisas do género. E o Guilherme lá me explicou concretamente o que é que queria, já não me lembro se recebia uma espécie de um perfil ou coisa que o valha, um job description, o que é que... Sim, desenhou-se aí um documento qualquer, foi. E o que é que era efetivamente o objetivo da associação do CDI em Portugal e pronto, e desliguei o telefone do Guilherme e disse, aguenta um bocadinho, deixa-me cá pensar e para já tenho que ir ali falar com aqueles senhores que são quem manda aqui na loja, não é? Pronto. Mas fiquei super satisfeita, devo confessar, e já que estamos aqui agora reunidos, fiquei super satisfeita por surgir uma organização que depois de eu ter lido qual era o objetivo e efetivamente o que é que se pretendia fazer, o que é que aquilo poderia ser de mais-valia para o nosso país, eu senti-me super satisfeita porque tinha ficado um acordo tácito feito entre mim e a Egon Zehnder, que tudo aquilo que nós pudéssemos fazer pro bono e que nós pudéssemos trazer para este país de uma forma que trouxesse realmente mais valia para este país, que eu ficaria encarregada de todo o que era o processo e, portanto, não lhes comeria horas do tempo deles, a não ser se precisasse de qualquer sugestão especial de nomes ou qualquer ideia assim meia estrambólica que eles pudessem ter. Mas como normalmente as ideias mais estrambólicas saíam de mim, se fosse um bocadinho desapontada. Bom, Luísa, você é que sabe, você é que tem que gerir o seu tempo, não podemos estar a prejudicar os nossos clientes. Eu disse, não deixa de ser um cliente, só não vai a pagar, disse eu, mas vou tratá-lo mal como um cliente. É verdade. E foi muito engraçado porque entre meados de abril e para aí meados de maio, não me lembro, num belo sábado, depois de discutir com o Guilherme uma série de perfis, ficaram pré-selecionados, eu já não me recordo, Guilherme, ajuda-me. Não, o Pedro esteve sempre connosco. Nas várias entrevistas que fizemos. Exatamente, tive entrevistas convosco e ficaram pré-selecionados 3, não foi? Foi assim, soubemos. Demos só aqui um salto que se calhar interrompia-vos só para voltar para trás. Portanto, nós estamos nesta conversa com a associação constituída. E para a constituição da associação
fomos também buscar os escritórios de advogados do Pedro Rebelo de Sousa, da SRS, que também deu um pro bono aqui ao projeto. Exato. Então, diga Pedro. Não, se quiser, Luísa, termine esta sua primeira intervenção, porque eu vou ajudar também aqui a reconstituir a memória. Exatamente. Porque havia, penso que mais homens do que mulheres, nos candidatos que vos apresentei para discutir, já não me recordo bem. Mais homens. Mais homens do que mulheres. Ou havia aqui um balance que já não me recordo muito bem, porque agora, ao fim de 8 anos, não me recordo quem eram realmente os candidatos. Mas eu tinha, efetivamente, uma fé muito grande que para este tipo de ONG, para este tipo de fim que isto trazia, que um homem que iria talvez funcionar melhor e, sobretudo, um techie, um amante das tecnologias, iria pôr isto a funcionar de uma forma extraordinária. Portanto, o Pedro e o Guilherme fizeram uma primeira pré-seleção e repentinamente avisam-me que o Rodrigo tinha disponibilidade para vir a Lisboa. É verdade. Que tínhamos que fazer as entrevistas num sábado. Tem que ser num sábado, Luísa, isto tem que ser num sábado porque senão a agenda dele não comporta isto. Eu disse, bora lá, encontramos no sábado, na Gazeta de manhã, com o Rodrigo para ver 3 candidatos finalistas, também me recordo. Todos homens. Todos homens. E lá vou eu para a Gazeta preparar as coisas e de repente, não sei, que já não lembro quem chegou primeiro, mas fiquei completamente atónita quando vi o Rodrigo sair do elevador, baixar a cabeça, para sair do elevador com a sua altura, para baixando a cabeça, eu disse, oh meu Deus, cuidado, disse eu, quando eu disse cuidado, ele está mais do que habituado e rodado para eu bater com a cabeça. E foi uma manhã muito engraçada, porque eu estava presente nas reuniões, nas apresentações e fazia a introdução dos candidatos, etc. E foi uma coisa que aconteceu e que eu tive a capacidade de observar à volta da mesa com os 3 entrevistadores, era efetivamente o brilho no olho com os diferentes candidatos, aquilo variava. E eu disse, não há dúvida nenhuma que já temos candidato. Houve uma altura em que eu percebi que temos candidato, vamos ver como é que isto corre. E foi uma manhã muito gira, porque acabadas as apresentações, os senhores ficaram fechados na sala, deixei-os ficar lá um bocadinho e depois fui lá perguntar, então... E achei muita piada, Guilherme, ajude-me, que eu já não me lembro se foi o Rodrigo que mostrou o seu entusiasmo pelo João e que me disse assim, preciso de comunicar já com este homem, preciso de ter uma reunião à tarde. Eu disse, como? Mas ouça, mas ele não está contratado. Não, isso depois a gente trata. Para já ia ter uma reunião com a Fundação Gulbenkian, Guilherme. Ele não. Da Fundação EDP? Era connosco, era a Fundação EDP. E com a presença do Pedro, que o Pedro acompanhou-nos sempre desde o início. Exatamente. Mas realmente o Rodrigo, aquele 1,94 m, se não me engano, de homem, não hesitou enfim, caiu ali. Eu não devia dizer isto, porque isto fica gravado e depois fica mal para o João Baracho, não é? Pode exigir uma revisão de vencimento. Mas ficou logo, realmente, o João distinguia-se, não é, dos outros candidatos, sobretudo pela entrega. Não, acho eu, Pedro, também, nestas reuniões, não era a parte material que o levava, mas sim a substância, o conteúdo, o propósito de todo este projeto, não é? E os bons parceiros que já tinha também lhe davam confiança, claro. Eu vou juntar se calhar ao Pedro, então. Eu vou juntar um bocadinho de memória, porque é sabido que a memória muitas vezes também nos faz partidas, a qualquer um de nós, e quando às vezes reconstituímos a história já introduzimos outros elementos que entretanto aconteceram e pensámos. E portanto acho sempre super interessante este revisitar da história e do passado, porque as nossas memórias complementam-se. E eu não saberei dizer algumas coisas em termos de cronologia, nomeadamente daquela primeira história que o Guilherme me contou, da vinda do Rodrigo. Então eu vou acrescentar aqui um dado novo, que talvez recordando também do próprio Guilherme, que acontece o seguinte: o Guilherme, de facto, na Fundação EDP, através da Fundação, que era um parceiro do Greenfest, e o Greenfest tinha que estar ligado a uma coisa destas,
A Fundação EDP, que era parceira do Greenfest, trouxe, convidou, e portanto, no fundo, o Guilherme e a organização da Fundação, que convidaram o Rodrigo a vir ser speaker no Greenfest, e portanto, isto deve-se passar em 2012, para aí, outubro, não se esqueçam que a associação é formada em 2013, né, como a Luísa muito bem recordou, em 2012, e aqui é que eu não sei cronologicamente, e é indiferente, se houve a Santa Casa e aquela conferência, se foi antes ou depois do Greenfest. Mas foi antes, isso tenho, eu sei que foi. Sim, ok. Então, o que eu me lembro é que o Guilherme trouxe o Rodrigo ao Greenfest e, tal como tinha acontecido, então, noutra conferência, o Rodrigo teve um impacto muito positivo na audiência. A questão da inovação social era algo que não estava muito consolidado no discurso, digamos assim, do pilar social da sustentabilidade. E eu lembro-me de ter o Guilherme e eu, no final da apresentação dele, e portanto, possivelmente, seguramente, tal como o Guilherme referiu, na continuidade já de reuniões anteriores, que eu lembro também disso, a Santa Casa, da Cruz Vermelha, que eram os primeiros parceiros, digamos assim, a ser alinhados, mas talvez houvesse ali algum impasse, e lembro-me de o Guilherme e eu, também muita confiança e amizade que nos une, termos decidido em pleno Greenfest e transmitimos ao Rodrigo que íamos arrancar com o CDI em Portugal. E depois, cronologicamente, e sim, mais tarde, a Luísa, que foi de uma inexcedível apoio e entusiasmo, recordo-me de facto, fizemos 5 ou 6 entrevistas, tenho ideia na altura que talvez fosse relativamente equilibrado o número de candidatas, estou-me a lembrar pelo menos 2, dos 5 ou 6, e depois já não me lembrava bem que a reta final era só o perfil masculino, mas há uma coisa muito curiosa, é que no dia em que entrevistamos o João, eu tinha encontrado o João, que conhecia dos meus tempos também de IT. É verdade. Eu tinha encontrado, depois de muitos meses, ou de alguns anos que nos víamos, eu tinha-o encontrado de manhã e à tarde o João é candidato já selecionado, pré-selecionado pela Luísa, e portanto, enfim... Pedro, desculpa interromper. O Pedro conhecia o João do tempo da Compacto, certo? Sim, do Compacto. Sim, pronto. Porque eu estive no Unicis muitos anos. E lembra-se de ter falado, também avivando a sua memória, lembra-se de ter falado que nós tínhamos uma vida tramada nas nossas vidas das tecnologias, em que eu trabalhava na Digital como diretora de recursos humanos e o João estava como diretor-geral e CEO da Unicis e viajávamos para a Espanha várias vezes à semana e várias vezes nos cruzámos no avião. Ele era a concorrência, está a ver? Portanto, a coisa não dava para irmos ali no treco-lareco, mas era muito engraçado, porque de repente aparece-me o Pedro, que teve um projeto que foi outra das coincidências engraçadas, alguém com quem eu viajei N vezes de avião para Madrid, e que tinha sido meu concorrente, não meu, mas concorrente da empresa onde eu trabalhava, portanto, da Digital, e vamos buscar depois alguém com quem eu acabei por trabalhar também, que era o João, quando foi a fusão Digital com PAC, e estava o João com uma louca vontade, se não acabar de sair, mas para sair da PT. Estava doido para sair daquilo. Sim, era PT Multimédia, não era? PT Multimédia. Exatamente. E eu pensei, não, conhecendo o João como eu conheço, eu acho que o João agarra uma coisa destas, independentemente de ir ganhar provavelmente muito menos também, que diabo. Seguramente. Mas com aquela cabeça dele, com aquele coração dele, com aquela genica dele, eu tenho que falar ao João nisto. Se eu não falar ao João, eu não fico confortável. Ele tem que saber, pelo menos, que eu estou com isto em mãos. E estive neste vai, não vai, e disse, vou falar. E o João disse, quero ir a isso. E foi assim que ele entrou. Ele queria novos desafios. Um detalhe, só assim, enfim, curioso, porque, de facto, o Rodrigo é aquele homem zarrão, tanto do 1,90 m e que se impõe também muito pela sua, por esse carisma também, que tudo está ligado
um projeto que trazia mais de 20 anos, não é? Portanto, o tal da literacia digital, a inclusão social através da literacia social, melhor, a inclusão social através da literacia digital, e que nos entusiasmou a todos, achámos que fazia todo o sentido, falava nas prisões, e sei que agora o CDI está, depois de muitos percursos, parece que vamos ter aí uns projetos também nas prisões, e recordo que me enganei no nome a tratá-lo, porque ele é da família, ele é da ascendência italiana, e Baggio, o capitão da seleção italiana, que é primo dele, que é o Roberto, também é Roberto Baggio. Entre Roberto e Rodrigo e Roberto, eu acho que várias vezes o tratei por Roberto ao Rodrigo. E de facto, aqui estamos, de facto, este núcleo fundador, o Guilherme Luísa e eu, como pro bono, e portanto acho que fizemos com muito entusiasmo essa cidadania e essa convicção, cada um nos seus lugares profissionais, resolvemos dar um pouco da nossa experiência, do nosso entusiasmo, e como a Luísa referiu, eu também acredito que em muitos recrutamentos que fiz ao longo da vida, e ainda hoje em dia, o brilho nos olhos, as pessoas que têm os olhos a brilhar, são as que correm a milha extra, o extra mile. E esse extra mile só corremos quando estamos apaixonados, motivados, envolvidos, empenhados. E, portanto, sentimos isso. Felizmente, eu até diria que havia bons candidatos. Portanto, a Luísa escolheu um naipe de candidatos, todos eles muito interessantes. E, portanto, o primos inter pares foi o João, e embora foi o João, e aqui estamos 8 anos envolvidos a pensar seguramente nas próximas etapas do CDI. Nós temos a oportunidade também de ir acompanhando os espaços físicos onde o CDI se instalava, um bocadinho de forma nómada, aqui, acolá, mas esse percurso, acho que é um percurso que nos enche a todos de orgulho e satisfação, saber que o impacto é um impacto que está e que perdura na sociedade. Depois apareceu o Apps for Good e apareceram outras soluções dentro do CDI. Essas não vinham e eram made in Brasil, eram made in Europe, mas tudo isso foram valores acrescentados. O João também visitou o Brasil mais do que uma vez, e eu lembro-me também que a uma certa altura, falámos disso de uma forma muito aberta, cá no CDI Portugal, percebíamos que tínhamos condições, até pelo background do João de IT, que tínhamos condições de ter até aqui um suporte tecnológico, uma plataforma tecnológica que tivesse até uma melhor capacidade de resposta, mas sobretudo na relação custo-benefício fosse efetivamente mais favorável. Portanto, é um e numa facilidade grande criar parcerias, porque foi uma das coisas que o João também fez, foi criar parcerias, e por exemplo ter criado uma parceria com a Dexis, que tem dado o apoio todo, também, enfim, era o João que manobrava também esses cordelinhos e a gente percebia que o João trazia essas mais-valias, e foi uma das... Eu acho que esse foi efetivamente naquele momento de indecisão, falo nisto ao João ou não falo, acho que ao pensar que tudo aquilo que o CDI poderia precisar e em termos de pôr do arranque da máquina, digamos assim, eu achei que o João seria o homem que abriria portas, pronto, e portanto mais facilmente qualquer um dos outros. Sendo que às vezes se pensa que em termos de ONGs, que as mulheres arregaçam mais mangas e não sei mais que eu contra mim falo, e pensei assim, não, isto vai ter que ser um homem, porque é uma coisa diferente e vai ir abrir portas. Isto tem um lado mais tech e mais trazia mais adrenalina para trazer o João. Não sabia nada disto, foi não, Priscila? Pouca coisa. Confesso que está a ser uma delícia estar a ouvir estes detalhes todos. Priscila, só acrescentar aqui, porque a Luísa referiu a palavra parceria. A palavra parceria é crucial, não é? Neste tipo de projetos e sobretudo no terceiro setor. É agregando valor, não é? Que nós estamos sempre a construir melhor. E realmente,
nós falámos desta primeira fase, que é uma fase, digamos, de descoberta e de constituição do CDI, com estas parcerias, enfim, obviamente a Fundação EDP, que traz logo, digamos, o garante financeiro para esta coisa arrancar, mas depois temos uma parceria da Luísa e da Gorgender na parte de recrutamento de quem nos vai ajudar, depois temos quem nos vai elaborar os estatutos e constituir a sociedade de advogados. Pensámos logo nessa altura, nós vamos precisar de alguém que acompanhe, que fiscalize, veja a contabilidade e a certificação das contas. Vamos buscar a PwC e depois entramos numa outra fase, porque isto não bastava, assim, estas partes que são importantíssimas e a parte financeira, tínhamos que trazer mais tecnologia de gente que estava no terreno, não é? E desde logo aí a Microsoft junta-se a nós, a McKinsey também nos ajudou bastante, a Fundação PT, tomei aqui nota de algumas delas, a própria, a APDC, que, enfim, que é uma entidade de referência Exato. na área da tecnologia, foi com eles todos que este CDI se constrói, que hoje em dia está aí a fazer coisas fantásticas e interessantes. Isto era só para chamar parceria. Sem parceria não vamos a lado nenhum. E obrigada por esse alinhamento, que não tem que ser necessariamente cronológico, mas do núcleo de parcerias que também acompanharam esta descoberta e constituição do CDI. E sendo vocês o núcleo fundador e agora que o CDI Portugal tem 8 anos, a pergunta óbvia, que é: quais foram as vossas expectativas no início, quando criaram o CDI? O que é que vocês tinham enquanto expectativas? Qual era a vossa visão? Que já foram falando um bocadinho, mas quais eram as vossas expectativas e de que maneira é que foram correspondidas ou não, devolvidos agora 8 anos? O Pedro já começou a falar um pouco nisso, Luísa, desculpa, só muito rápido. Sim, já fizeram um percurso. Porque o Rodrigo, e foi isso que de certa forma encantou a Cruz Vermelha e a Santa Casa Misericórdia, vinha trazer para aqui os centros, a coisa física, o espaço onde se ensina computadores, digamos, a literacia tecnológica. E Portugal já estava muito, muito bem servido. Estamos muito mais avançados que em relação ao Brasil, já nessa altura, em 2012, já muito dinheiro tinha sido investido, nomeadamente por vários governos, nesta área, estávamos bem servidos. E até achámos, e sobretudo até suponho que foi o Pedro, mais conhecedor ainda desta matéria, que disse isto é pouquinho, nós temos que ir um pouco mais longe, porque já não me lembro como é que aparece o Apps for Good, alguém nos fala disto, e é por aqui que temos que ir. E o CDI foi muito mais Apps for Good e tem sido do que propriamente abrir mais um espaço onde se ensina informática a crianças, não é? Não foi, Pedro? Diferentes, não é? Não, aí a memória atrasou-me, não consigo lembrar-me bem. É seguramente fruto de uma conjugação já desde logo de vontades e de pensamento que esse caminho é muito interessante. Eu lembro que o João abraçou logo também desde o início. Eu lembro-me da tal Iris, da Alemanha, lembro de Inglaterra. Iris Lapinski. E, portanto, lembro-me que eu, pelo menos, quando conheci, não me lembro cronologicamente, mas comprei logo o projeto porque acho que era um nome, o conceito em si, mas o nome também muito feliz, porque todos sabemos que a tecnologia tem, e como agora nesta aceleração digital volta a estar muito fala-se muito das duas faces da moeda, do lado bom da tecnologia como um enabler, como um facilitador, e que melhora a nossa vida em muitos aspectos, e que nos liberta, que melhora na saúde, que melhora na educação, que melhora na segurança, etc. Depois sabemos que há o lado perverso. E quando se falava em Apps for Good, eu acho que no nome encapsulava o conceito, não é? Porque é possível que a tecnologia seja usada para o bem da comunidade, para o desenvolvimento das comunidades, da humanidade, e portanto, esse sempre foi o lado bom da moeda, e na pergunta da Priscila em relação, portanto, eu muito feliz, muito satisfeito, a expectativa, enfim, o entusiasmo nunca nos faltou. Houve ali alguns momentos em que o projeto, para ganhar tração e massa crítica, tinha, digamos assim,
as suas dificuldades e até se impor. As excelentes ajudas de parcerias que o Guilherme falou permitiram levantar voo e a partir daí, já sustentado com o levantar do voo, eu acho que muito bem gerido por toda a equipe, não é? Pelo João e toda a equipe que está no terreno. E deixem-me dizer também aqui que acho muito importante, e gosto muito de, em termos de cultura organizacional, ver que há um clima, além do profissionalismo, mas muita camaradagem, e funciona bem. Portanto, há ali respira-se um bom ar quando se conversa com as pessoas do CDI e os projetos do CDI. E, portanto, acho que nesse aspecto, eu não digo que superou as expectativas, agora cumpriu com as melhores expectativas, porque feito com tanta boa vontade, pela Luísa, pelo Guilherme, muito alavanque. Também no passado mais recente, o João Pedro Tavares e a Margarida Ferreirinha entrarem, portanto, são duas pessoas excepcionais. E, portanto, eu diria que o CDI não podia ter melhores padrinhos e melhores, digamos, embaixadores que sempre estiveram ao lado e a suportar a visão da equipe executiva e a operacionalidade das coisas. Portanto, é um gosto enorme, portanto, no fundo, os projetos, porque também tenho projetos na vida que não corresponderam aos objetivos iniciais, e às vezes pode deixar alguma frustração ou deixar um amargo de boca. Neste caso, não. Portanto, neste caso, eu falo sempre com, não só muito orgulho, mas com muita alegria do CDI. Se tivessem... Deixa-me só dizer uma coisa, falando do lado do orgulho, eu também tenho um enorme orgulho de ter participado na startup disto, na startup desta coisa que é o CDI, que começou por ter um determinado objetivo e que ultrapassou-se completamente em termos de objetivos e que realmente o João foi capaz de se reunir de uma equipa, aquilo que eu chamo efetivamente um time, porque vocês funcionam como um grupo muito coeso e que se une para as coisas funcionarem, independentemente dos diferentes skills que cada um tem. Se for preciso pôr a funcionar e puxar cá de trás uma gavetinha que não é propriamente o meu core, eu vou ajudar, etc. Portanto, isso sente-se muito aquilo que o Pedro disse, sente-se muito no time e isso deve-se a cada um de vocês e deve-se muito ao João. O João foi capaz de criar entre vocês esta unidade. Porquê? Porque o João é um homem de pessoas e como é um homem de pessoas e trabalha para pessoas, também quer se sentir sentir-se rodeado por pessoas que se entendam bem, pessoas que estão sintonizadas e que estão sintonizadas com ele e quando não estão, ele vai à procura das sintonias. Isso é uma das coisas que me alegra extraordinariamente. E, portanto, relativamente às minhas expectativas em relação ao CDI, eu tinha as expectativas, acho que muito bem posicionadas, porque achei que isto ia ser um bocadinho mais do que aquilo que eventualmente o Rodrigo esperava que isto ia ser em Portugal. País pequenino e tal, e com o João à frente, isto tudo pequenino não chega. Small is beautiful, but João pensa mais alto. E sabe que eu também estou convencido, se a memória não me atraiçoa, de que eu, nessa altura, e pegando o que a Luísa referiu da expectativa do próprio Rodrigo, o Rodrigo, ao princípio, poderia estar também um bocadinho expectante para perceber se levantava voo ou não. Eu estou a querer, não tenho a certeza, mas parece-me que a operação em Espanha que não estava a arrancar, não estava a levantar voo. E mesmo em Inglaterra, o voo também não era alto, pelo contrário. E, portanto, o Rodrigo percebeu que, efetivamente, aqui neste cantinho à beira-mar plantado, que se sonhava mais alto e que alguém arregaçava mangas com um time atrás, um time que ia crescendo progressivamente e à medida das necessidades. Eu acho que isso animou extraordinariamente o Rodrigo também, em termos dos apoios do João. Estou-me a lembrar também de uma coisa aqui do Guilherme, ou seja, na Fundação EDP, e o Guilherme com o seu entusiasmo e com a sua bondade também social e de comunidade e de cidadania, este foi um dos projetos, e felizmente já falámos, enfim, de como levantou o voo e que como ganhou de facto estatuto, mas eu lembro que o Guilherme estava sempre com outros projetos. Chegámos a fazer um jantar com os do Brasil, que era os Dentistas do Bem, portanto era outro projeto de inovação social de um dentista que passou por Portugal para ir visitar o Papa, iam ser recebidos pelo Papa
e a uma certa altura o Guilherme já queria criar não sei quantas ONGs em Portugal. E criámos a Turma do Bem em Portugal. Foi o nome que lhe demos. Um tal Fábio Bibancos, que acabou agora recentemente de ser reconhecido, não sei se, qualquer coisa extraordinária, de uma entidade também destas internacionais, enfim, fez-lhe aqui uma homenagem muito, muito recente. Realmente um tipo brilhante. E a Fundação EDP, enfim, não fui só eu, a equipa da Fundação EDP. Muito com a tua visão. Sim, de acordo. Estas coisas temos que fazer sempre a parte das estruturas, das associações e trazermos o tal acesso e permitir as parcerias. E foi realmente esse projeto. Obrigado, Pedro, por lembrar. Foi um dos muitos que... Trouxeste também aqui, que foi a um Greenfest, e depois teve no Tivoli, na Avenida Liberdade, um filme fantástico de inovação social, o Cares, Quem se importa, e que veio a Mara, a realizadora, e trazido também pela tua mão e pela Fundação, e eu lembro-me que o comentário que fiz foi isto devia ser obrigatório em todas as escolas do país. Porque eu saí do filme, eu vi 2 ou 3 vezes, mas saí do filme um bocadinho com aquela noção de que se fazia algumas coisas, fazia pouco. E acredito que pessoas que fizessem ainda menos, ou que não fizessem nada, sentissem impelidas, interpeladas a fazer alguma coisa em prol da comunidade e da sociedade. Porque a quantidade de projetos impossíveis que eram relatados eram altamente motivadores e galvanizantes. E, portanto, faço de facto com muita propriedade, porque naquele papel na Fundação EDP, e não só, tiveste sempre esta questão do social e dos melhores práticas, também em países africanos e também noutros lugares do mundo. E estavas sempre a querer fazer pontes. E, portanto, felizmente, esta ponte resulta muito bem. Mas muito obrigado. Não dava para a Luísa e o Guilherme irmos a outro fazer mais uma ponte, ou se calhar dava, mas não fizemos. Mas há outras, felizmente, enfim, hoje em dia há muitos outros projetos, e aqueles projetos do Portugal de Inovação Social, há muitos projetos que são notáveis, não é? E que mostram já também uma cultura e uma maneira de olhar, mas pronto, o Guilherme foi dos pioneiros. Mas é verdade, a Fundação EDP tem tido e teve no arranque, estou a falar da JAP, da Junior Achievement, de Guilherme também, que sem dúvida nenhuma é outra que eu também tenho um orgulho muito grande em ter estado no startup, como eu costumo dizer, sempre no momento menos um. Eu entro no momento menos um, antes de eu já o era, e portanto a Fundação EDP tem efetivamente dentro do seu ADN a capacidade de puxar as coisas, trazer as coisas para os sítios onde elas são precisas, e eu acho que isso que é absolutamente crucial. E o facto do Guilherme ter ligado e termos outra vez Fundação EDP, a experiência anterior que eu tinha tido com a Fundação EDP, no apoio que deu também no processo de Junior Achievement, eu disse, não, espera aí, aqui também vamos estar, pronto. E era muito engraçado porque os meus partners me diziam, você anda-se a atravessar, você não nos desampare. E eu disse, não vos desamparo, tenham calma que eu não vos desamparo. E foi muito engraçado, porque depois eles próprios iam perguntando como é que as coisas estavam a correr. E vou-vos contar uma história muito interessante, e esta é off the record. O meu marido é médico, conhecia o João Barasco, porque a Cláudia, a mulher do João, era da coisa que valha. Portanto, o meu marido conhecia o João Barasco como meu ex-colega da Compac e conhecia o João Barasco como familiar do meu doente. E quando eu disse que era o João Barasco, que ia falar ao João Barasco para fazer parte de uma coisa dessa, ele disse-me assim, estás louca? Mas achas que alguém que tem estado a trabalhar em multinacionais e dizem assim que vai agora numa ONG? Eu disse, deixa isso comigo, só estou a comentar contigo, não estou-te a pedir a opinião, disse eu. Eu não estou a pedir a opinião, eu estou-te a dizer que vou falar com o João Barasco. No fim, quando eu cheguei a casa, eu disse, no fim desse sábado de manhã, que eu cheguei super entusiasmada em casa, só não trouxe uma bandeirinha, porque ainda não havia bandeirinhas de CDI, a dizer, João Barasco já vai para uma reunião esta tarde. E eu disse, meu marido, como assim? Mas já lhe assinaram um contrato? Disse, não vai ser contrato nem nada, qualquer, já vai. Ele próprio ficou admirado. Portanto, quem não está metido nestas coisas e de repente pensa assim, como é que um homem que sempre trabalhou
multinacionais e empresas enormes e mais não sei o quê, de repente vai... Mas é preciso, claro, que vem cá de dentro esta vontade. Acho que é uma coisa que está dentro de nós, o querer deixar um footprint, algures, e deixar o nosso em algum lado. Eu fico muito satisfeita com isso, muito satisfeita. Bom, eu estou perante bons loucos e é um Mas, privilégio. Priscila, desculpa, a Priscila acaba de nos fazer depois muitas mais perguntas. Pois não dá, não. Não, mas eu não posso deixar para já não é agradecer, é felicitar o Pedro, tem uma memória fantástica, ele lembra-se de tudo, mas realmente a Fundação apostou sempre nos empreendedores brasileiros, realmente são a diferença, eu digo isto muitas vezes, são se calhar os primeiros no ranking mundial do empreendedorismo social, e realmente conseguimos, não só, portanto, o Rodrigo Baggio com este nosso projeto do CDI, o Fábio Bibancos com a Turma do Bem, os Dentistas do Bem, o Fábio Rosa com o Instituto Ideias, que é um especialista no acesso à energia, na universalização do acesso à energia, com projetos fantásticos por todo o Brasil, sobretudo na Amazónia. Depois também, um pouco de uma forma indireta, porque aí os louros vão todos seguramente para o apoio que a Gulbenkian dá à Orquestra Geração, mas que depois nós ainda reforçámos mais e fizemos muito trabalho por trás. Está um português, mas também de origem brasileira. Depois ainda estão o Nariz Vermelho, que também foi um brasileiro que o lançou, já não me lembro bem se em São Paulo ou no Rio, e que aqui a saudosa, como é que ela se chamava, Pedro? Lembra-me, muito querida. A Teresa Rico? Não, a Teresa Rico é de um outro morreu há muito pouco tempo, a operação... Faleceu, sim. Há muito tempo, não me recordo o nome dela. Esse projeto fantástico. Depois trouxemos para Portugal também o Fábio Rosa com a Bolsa de Valores Sociais. Ainda fizemos projetos com os Doutor Alegria. Isto são os palhaços que andavam num barco pela Amazónia. Exatamente, e através da brincadeira tratavam da saúde das crianças, etc. Enfim, foram tempos realmente fantásticos, mas sempre com esta postura de buscar gente que melhor que nós, sabe mais do que nós, e que fique partilha também dos nossos valores e está disponível para fazer parcerias. E realmente foi fantástico. Tem uma pergunta, Guilherme, Pedro e Luísa, se fosse hoje, não é? Ou seja, tendo em conta que hoje já falamos mais de economia social, de inovação social e por aí fora, se hoje vos fosse dada a oportunidade de voltarem a fundar um CDI Portugal, fariam ou não fariam? Tendo em conta aquilo que é a nossa missão de inclusão e inovação social e digital, faria sentido ou não, nos dias de hoje? Nos dias de hoje ainda mais. O que se está a passar hoje, ao fim de um ano de pandemia, mas não sei o quê, eu acho que surgir um CDI para reintegrar tudo, para reunificar outra vez tudo, para trazer os miúdos outra vez, eu acho que faria todo sentido outra vez. Todo sentido. Acho que se repetiria o projeto todo, talvez com algumas condicionantes diferentes, com algumas situações, passaram-se 8 anos, não é, sobre tudo isto, e estamos a viver uma fase completamente inacreditável das nossas vidas. Ao fim de um ano, como é que encararíamos isto? Talvez de uma forma diferente, mas acho que se repetiria, e faria todo sentido repetir. Eu venho de um projeto destes últimos dias, segunda e terça-feira, no Centro Cultural do Belém, e que foi no âmbito da presidência portuguesa, uma conferência internacional ligada ao tema do e-justice. E o tema era e-justice centrado nas pessoas. E então foram 2 dias de 80 e tal oradores de muitas partes do mundo, devido a este desafio sanitário, e portanto fazia streaming a partir do Centro Cultural de Belém. Alguns oradores estavam presentes, outros estavam remotamente, havia depois também algumas pré-gravações. Portanto, foi assim um misto, correu muito bem, mas eu interroguei-me, não só eu, mas eu próprio interroguei-me muito em relação a esta questão da literacia, e aqui falava-se na literacia digital e justiça, e de facto há como que, e é um desafio muito grande para a sociedade e geracional, que é a questão de o e-justice, mas como qualquer outra área, há aqui um risco de um apartheid entre quem tem literacia, e a literacia
passa também por ter capacidade económica de poder ter dispositivos, ter internet, ter, portanto, infraestruturas e saber usá-las. E, portanto, não é só aquela coisa de saber. Há pessoas que até podem saber, mas não têm condições para. Portanto, há como que aqui um risco de apartheid entre os... em relação à justiça, muito se falava, não é? Até é um bocadinho um sentido comum de muita gente achar que há uma justiça para ricos, uma justiça para pobres, e aqui esta divisão é mais pela literacia e acesso aos meios tecnológicos. Eu vi um relatório recentemente que me deixou bastante preocupado. Aqui tinha a ver com a pandemia e com o acesso e as famílias e quem tinha efetivamente acesso para poder manter uma escolaridade remota. Fiquei assustado com os números porque havia uma percentagem, não me recordo qual, mas uma percentagem significativa, alta, de não acesso ou não ter condições para acesso. E, portanto, esse esforço pode aumentar. Portanto, esse apartheid é um risco e acho que temos que o combater. Portanto, o CDI e outros CDIs somos poucos para tentar colmatar essa lacuna, digamos, na sociedade, até pelo ritmo da aceleração, a velocidade com que estas coisas andam. Já estamos a falar, não é, no 5G e outros. Eu estive profissionalmente ligado ao lançamento do 3G e funcionámos em 2G há tão pouco tempo. E, portanto, de facto, o CDI tem, mais do que nunca, eu diria, razão de ser e de existir e procurar minimizar o gap que existe na sociedade portuguesa e europeia e mundial. Portanto, resumido e concluído, Priscila. É para continuar? Faríamos a mesma coisa, tal e qual. Vamos continuar e fazer crescer. Se fizer daqui a 8 anos um balanço, a nossa memória pode-nos atraiçoar e falarmos de outras coisas. Bom, é por isso que estamos a registrar agora, que é, pelo menos ficamos com este registro e daqui a outros 8 anos, se tudo correr bem. Dizer uma coisa que é uma graça que já disse. Daqui a 8 anos não sei como é que nós estaremos, Priscila. Vamos ver, um dia de cada vez. Há aqui uma graça que eu vou dizer, mas porque é real, e a Luísa falou as coisas que vêm de dentro, e eu já tenho dito isto, eu tenho mais do que a camisola do CDI vestida. Eu tenho o CDI no meu coração. E explico. A Priscila já sabe, o Guilherme já sabe, não sei se a Luísa sabe. Eu tenho um pacemaker implantado chamado CDI, chama CDI, que é um cardioversor desfibrilador, e, portanto, vocês podem ter todos os Tinha que ser, Pedro. Eu tenho o CDI no coração. Tinha que ser. Mas eu fosse bem se por acaso tivesse um CDU, que era horrível. Não seria. Hoje vai o mau olho. Bem, quem merece tem, meu. Quem merece tem, Pedro. Eu acho que não poderíamos terminar da melhor forma esta conversa. Todos com CDI. CDI no coração. Se é para nós falarmos disto daqui a não sei quanto tempo, 8 anos é muito, hein? Eu falo por mim. Então, vamos dando ano. Já para dizer de dia a dia. Eu com mais 8 anos em cima, não sei para já, quero cá estar. Atenção, a idade não diz nada, a idade é só um valor, já sabem, e era aqui que eu também queria chegar. Quando isto começa a fundir... Mas estamos a falar de bons loucos, Luísa, ok? Vocês são bons loucos e foi por graças a vós e à vossa coragem, à vossa dedicação, à vossa energia, persistência, que hoje estamos aqui a falar e estamos a falar do CDI e de outras entidades que de certa forma estão a fazer a diferença na sociedade e, portanto, agradecemos por isso, ok? E será daqui a 1 ano, será daqui a 2, vamos ver, mas agradecemos, estamos gratos, ok? Por estarmos aqui. Graças a vós. E eu acho que, não sei se somos todos avós. Eu sou avó. Eu também. Somos também. Então portanto, somos avós. Quando a pessoa disse graças a vós... Quem é que vai ganhar com os avós? Quem ganha aqui com os avós? Posso dizer a vocês? Dois. Eu vou em 7. Quantos? 7. Bom. 7. Bom. Olha a cara dele. Luísa está à frente. Mais forte ali. Está à frente. Isso também era outro tema de conversa aqui no CDI, da equipa de CDI. Eu acho que as minhas filhas não me vão levar lá.
Eu acho que as minhas filhas Eu não. vou à frente, vou com 7. Eu espero ficar por aqui agora, porque já chega, efetivamente. Mas vou com 7, exatamente. Deve pensar em 8, que eram os 8 anos do CDI. Portanto, devia haver uma das Exatamente, mais um. Devia pensar num que lhe chamaria CDIzinho, ou coisa assim. É, Portanto, Luísa, e chame-lhe também CDI. Carlos Exato. Dionísio Inácio. Está bem. Está bem? Vou falar com eles para ver o que é que eles me dizem. Mas acho que não. CDIzinho, que é muito giro. Acho que já Muito bom. Acho que já estou bem Ok. Guilherme, Ok. Pedro e Luísa, obrigada pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e obrigada por este arranque, por este início de CDI em Portugal e continuamos ligados porque vocês não só fazem parte do núcleo fundador, como nós também não vos deixamos fugir, portanto estão sempre a acompanhar aquilo que tem sido o nosso trabalho e agradecer-vos também por isso. Foi uma conversa muito animada, gostei muito, acho que a equipa do CDI vai adorar depois também assistir esta conversa. Claro que não podemos estar aqui todos e também quem não conhece assim tão bem o CDI vai ter aqui uma oportunidade de ouro de assistir a esta reconstituição de memória absolutamente fantástica e obrigada por isso. Portanto, Guilherme, Obrigada. Pedro e Luísa, Obrigado a obrigada todos. pelo vosso tempo. obrigado. Obrigada, Priscila. Obrigado, caríssimos Tá bom. colegas. Um abraço Exato. grande.